temas mais pesados com os mais leves, né? Febre reumática, artrite reumatoide, a espondiloartrite, a osteoartrite e a esclerose sistêmica. Então, eu vou começar falando daquela aula ali de conceitos, que é uma aula que a gente, na verdade, não achou muita questão, é mais uma coisa abstrata, assim, mas o mais importante dessa aula são os exames laboratoriais, né? Primeiro, a gente tem as proteínas de fase aguda, que elas aumentam num quadro inflamatório de maneira transitória e inespecífica, né? O VHS, nas doenças inflamatórias, ele vai estar elevado pelo aumento do fibrinogênio na inflamação e ele vai demorar mais do que a PCR para cair, porque a PCR ela se eleva mais rápido frente ao processo inflamatório, mas ela também sofre declínio dos títulos mais rápido. Frente à inflamação, o fígado ele também produz mais proteínas de fase aguda, como, por exemplo, a ferritina, né, que tem papel na inflamação, além do seu papel no metabolismo do ferro. Os processos inflamatórios sistêmicos, eles fazem com que o fígado diminua também a produção de albumina, o que justifica que alguns pacientes com, por exemplo, artrite reumatoide, que a gente vai comentar mais para frente, que eles são cronicamente inflamados, eles podem ter anasarca, porque vai diminuir a produção de albumina, vai diminuir a produção oncótica e pode dar edema, né? E também toda doença que ela leva a uma inflamação sistêmica, tipo a maioria dessas doenças reumáticas, ela também vai lesar o endotélio, porque, por exemplo, ali na imagem, né, a gente vê que o processo inflamatório, seja uma doença dessas autoimune inflamatórias, seja a obesidade, por exemplo, vai liberar aquelas citocinas, tipo IL-6, TNF-alfa, que vai fazer com que o fígado produza mais proteína C reativa, que é uma proteína de fase aguda, que vai agir ali nos vasos, diminuindo o óxido nítrico, então vai diminuir a vasodilatação do vaso, vai aumentar o risco de dano da microvasculatura ali, então vai dando todas as repercussões que a gente sabe que pioram o risco cardiovascular, né, da pessoa. Pode passar, Liz. Aqui, ele falou nessa aula sobre esses autoanticorpos. Ele fala muito do fã, gente. Tipo, ele botou, eu lembro dele falando isso pra gente também. Na prova, eu acho que até teve uma questão sobre isso, que ele fala que o fã é um anticorpo muito sensível e pouco específico para as doenças reumáticas. Por isso, a partir de um resultado fã positivo, tu vai pedir os outros anticorpos mais específicos para aquela patologia que tu está pensando. Em geral, sempre que um autoanticorpo específico for positivo, o fã também vai ser, porque ele é muito sensível. E daí, dentro do fã, tem vários, como se fossem subtipos, né? Aquele padrão pontilhado fino é o que não tem, a gente não tem que se preocupar, porque ele pode ser encontrado até na população normal. Enquanto o pontilhado homogêneo e o pontilhado grosso, que são os que estão ali em cima, onde para se preocupar, são os que podem ser encontrados nas doenças reumatológicas. Então, assim, é um padrão que tem que ficar mais atento, porque pode indicar que o paciente tem uma doença reumática. Aí aqui a gente já entra naquela aula de sistema imune, que a gente achou umas questões sobre isso. A gente mandou essa questão na lista. Daí, o que vocês acham, assim, lendo a questão? Você tem alguma ideia da resposta? Se vocês quiserem falar ali no chat, alguma coisa. É letra A. Isso. Então, tipo, essa questão é mais tranquila, né? Fala que a imunidade inata é a resposta primitiva de barreira, ela não determina a memória e também ela não é antígeno específica, né? Tipo, tá a definição perfeita, que é a imunidade inata é aquela que a gente tem uma célula apresentadora de antígeno, que pode ser um macrófago, uma célula dendrítica ou uma célula B, que ela tem aqueles receptores PRR na superfície da célula, que vão reconhecer os pumps, que são aqueles receptores na superfície do micro-organismo, e daí vão englobar aquele micro-organismo e fagocitar ele. Ali na alternativa B, ele fala que a imunidade adquirida está presente em todos os seres vivos, então já está errado, porque ela só está presente nos vertebrados, a imunidade adquirida, e ele falou ali desses receptores que são os receptores da imunidade inata. Na C, ele fala que os antígenos são produzidos pelos linfócitos B,
Então, não, né, são os anticorpos, ele quis enganar, trocar os conceitos. E na D ele fez isso trocando com o outro conceito. Falou que anticorpos são moléculas estranhas reconhecidas pelo sistema imune. Então, essa é a definição de antígeno, né? E ali na alternativa E, ele fala que os osteoclastos são células produtoras de matriz óssea. Quem produz a matriz óssea, na verdade, são os osteoblastos, né? Essas células também produzem a osteoprotegerina, que age como um receptor competitivo ao se ligar ao RANQ-L, e assim ele impede a sua ligação ao RANQ. Esse mecanismo é aquele que faz com que os osteoclastos funcionem. Então, até está sendo estudado anticorpos monoclonais contra esse RANQ-L para doenças metabólicas do osso. Mas ali ele confundiu todos os conceitos e falou que o osteoclasto produz matriz, né? Que na verdade é o osteoblasto. Aqui nessa imagem tem na esquerda a gente tem a imunidade inata, né, com aqueles receptores que eu falei, o PAMP e esse PRR. E à direita tem a resposta adaptativa, que é quando a célula apresentadora de antígeno, ela digere o antígeno e expõe os seus peptídeos por meio daquele complexo MHC, de histocompatibilidade. Ele vai se ligar ao receptor na célula T e vai deflagrar a produção da citocina pelos diferentes tipos de célula T, que daí tem aquele TH1, TH2, Treg, não sei o quê. E também a gente tem que lembrar que o MHC de classe 2, ele se liga ao CD4 e o MHC de classe 1 se liga ao CD8. Aquela coisa chata da imuno que a gente já aprendeu. Essa questão aqui fala um pouco sobre isso. Não sei o que vocês acham. Algum palpite para essa, gente? Falaram ali. Então, isso. Também tá certo. Ali na A, eles falam que as células Treg, elas estão associadas à produção de TNF e de L17, que são importantes no desencadeamento de doenças autoimunes. Então, tá errado, né? Porque as células Treg, elas têm um papel na imunossupressão. Elas produzem IL-10, que, assim, se tiver que lembrar de alguma citocina anti-inflamatória, lembrem dela. Ela controla a resposta imune anormal, né? Então, elas impedem a autoimunidade. As citocinas que ele falou ali, o TNF e o IL-17, na verdade, elas são pró-inflamatórias. Ali na B, ele fala que as células, as APCs, são os eosinófilos e os mastócitos, então tá errado, né? Que nem eu falei antes, são as células dendríticas, as células B, ou os macrófagos, que são as APCs ali da imunidade inata. Na alternativa C, ele fala que o IgA tem aquele papel nos mastófilos e basófilos, nas respostas imunolérgicas e nos parasitas. Então, a gente sabe que é o IgE, essa. Você falou de parasita e falou naquela resposta imunolérgica, tipo na asma, tu já pensa em IgE. No IgA, tu vai pensar quando ele falar de mucosa, de membrana, essas coisas, aí que pensa em IgA. E a linha D fala que os macrófagos são responsáveis pela produção de anticorpo, então tá errado, né? Porque são os linfócitos B. E fala depois na E que os linfócitos T auxiliares, que os receptores TCD4 reconhecem o MHC de classe 2. Então é exatamente isso, né? Pode passar, Liz. A gente sabe que esse conteúdo é mais chatinho, mas muito né? além disso que a gente está passando aqui para vocês, eles não vão cobrar algo muito além, sabe? Tudo que a gente viu do padrão de prova. Então, acho que se olhar essas questões, focar o que a gente comentou aqui, acho que dá de bem. No máximo eles cobram, tipo, as citocinas, assim, qual citocina é, ou essa coisa de IgM, tentar confundir IgA com IgE, essas coisas. Essa questão aqui. Isso aqui é um pouco mais difícil, assim, que tem uns conceitos meio chatinhos. Se quiser ir lendo, amiga, acho que essa daqui é mais longa, não sei se...
Tá bom. Então, ali na A, fala que o IgM é a imunoglobulina mais frequente e que tem a capacidade de atravessar a placenta. Então, já está errado, né? Porque a imunoglobulina que atravessa a placenta é o IgG e diz que a sua elevação ocorre na fase tardia. Então, já está errado, porque o IgM que eleva na fase tardia e o IgG que eleva na fase tardia e o IgM é aquela que eleva mais rápido. Ali a B, eu acho que é a coisa mais meio que chata que eles já cobraram, porque é uma coisa bem específica, mas diz que as deficiências das frações iniciais do complemento, tipo o C1, C2, C4, está mais associada com infecções tipo Neisseria e as frações finais com doenças reumatológicas, tipo lúpus, essas coisas. Só que ele trocou os conceitos. Na verdade, as frações iniciais, a deficiência das frações iniciais do complemento estão mais associadas com doenças autoimunes, tipo lúpus. Inclusive, no lúpus, tu vai dosar o complemento como exame complementar e o complemento vai estar diminuído, mas vai estar essas frações iniciais diminuídas. E a deficiência das frações finais do complemento, tipo C6, C7, C8, vão estar diminuídos quando a gente tem infecções tipo Neisseria. Isso é meio decoreba, assim, não tem muito o que fazer. Ali na C fala do inflanossoma, que eu só vi essa questão cobrar isso, assim, mas basicamente tem que saber que o inflanossoma é uma proteína produzida ali na APC em resposta ao antígeno e que o inflanossoma vai produzir IL-1, não IL-4, por isso que tá errado. E ali diz que as imunoglobulinas são produzidas pelos linfócitos T, então, de novo, né, linfócito B, ele quis confundir. E na alternativa E, ele define bem ali aqueles receptores que eu tinha comentado, né, os PAMPs e esse PRR, que são os receptores da célula apresentadora de antígeno que reconhece o antígeno ali na imunidade inata para poder fazer a fagocitose. A gente trouxe aqui uma das citocinas, interleucinas. O que vocês acham aí com o que a gente falou já? É o básico que tem que ir para a prova, essa daqui. Já ver essa aqui, já mata muito pouco. Então isso. Na verdade, é a A, né? Que Liz, pode passar mais 2 slides, na real. Mais 2? Uhum. Ali, aqui tem bem bonitinho para vocês as citocinas, né? Que nem eu falei, o Treg, ele produz principalmente IL-10 e IL-4. Essas são as anti-inflamatórias. Se ele falou ali de IL-1 e IL-6, até naquela imagem ali que tinha o fígado da resposta inflamatória, o IL-6 é, tipo, bem importante. São muito pró-inflamatórios. Então, ali na questão, ele misturou tudo, mas a IL-10 e a IL-4 que são as citocinas com atividade anti-inflamatória. Então, aqui sobre aquela aula de drogas na reumatos, também é uma aula que a gente não achou questão, né? Que é meio que uma coisa abstrata, mas só mais de conceito. Primeiro, falando dos AINES, elas são drogas com potencial analgésico, antitérmico, anti-inflamatório e anti-plaquetário, porque elas inibem tanto a COX-1 e a COX-2. Os seus principais representantes são tipo nimesulide, ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco. Eles são bem usados na reumatologia, principalmente para diminuir os sintomas agudos de dor, rubor, essas coisas. Os principais efeitos colaterais desses medicamentos, eles estão envolvidos na ação das prostaglandinas, que elas seriam estimuladas pela COX-1 e pela COX-2. Porque, além de levar à inflamação, essas vias, elas também produzem prostaglandinas que, por exemplo, protegem a nossa mucosa gástrica. Por isso que um efeito colateral dos AINES é ter úlceras pépticas, porque ele tira, além de tirar a inflamação, ele tira esses outros efeitos das prostaglandinas, por exemplo, a proteção da mucosa. As prostaglandinas também, elas dilatam a arteríola aferente do rim. Então, um efeito colateral também pode ser vasoconstrição de artéria renal. E a COX-1 também vai interferir naquela via do tromboxano, que aumenta a agregação plaquetária. Então, ao inibir isso, tu pode ter maior risco de sangramento. Por isso que, por exemplo, num paciente pós-cirúrgico que foi todo cauterizado, tu não vai dar um AINES para ele, porque ele pode sangrar mais, entendeu? Ele vai ter que, ele tá cauterizado, ele tem que coagular e tu vai dar alguma coisa que vai impedir a coagulação dele.
quando a gente fala ali da COX-2, ela é uma via que ela é mais específica para dor e para inflamação. Então, seria interessante a gente fazer um medicamento que só agisse ali na via da COX-2, porque tu não ia ter esses outros efeitos colaterais de inibir as prostaglandinas, que tem esses outros mecanismos que nem eu falei. Só que os inibidores seletivos da COX-2, eles foram meio que uma novidade assim no mercado, só que eles já foram tirados porque parece que eles têm vários efeitos colaterais, principalmente de aumento de risco cardiovascular, essas coisas. Então, basicamente, a gente usa os AINES, só que tem que ficar de olho assim, nos efeitos colaterais, principalmente a longo prazo, né? Aqui ele fala dos corticoides, que os glicocorticoides, eles são hormônios esteroides, né? São produzidos pela glândula adrenal. Eles têm mecanismos moleculares que são associados à supressão de múltiplos genes inflamatórios. E a gente tem os benefícios dessa droga, como nas doenças autoinflamatórias, diminuindo, né, os danos da inflamação, do edema e da incapacidade também, que a inflamação leva a muita incapacidade funcional. Só que a gente também tem os efeitos adversos, que são por causa do cortisol, do aumento do cortisol. Então, a gente pode ter ganho de peso, púrpura, hiperlipidemia, diabetes, osteoporose, principalmente porque o corticoide, ele aumenta a função dos osteoclastos, são aquelas células que vão degradar o osso, degradar a matriz. Então, pode estar mais sujeito a fraturas, pode ter osteonecrose, pode ter aquele Cushing iatrogênico, que é aquela síndrome que cursa com o aumento do cortisol iatrogênico, né, porque é causado pelo medicamento. Pode ter espessamento de pele também. Pode passar, Lilis. Uma dica, Ivânio gosta bastante disso, tá? Destacando isso na aula. Aqui tem para vocês olharem depois só os efeitos em cada sistema do corpo. Assim, tipo ali no metabolismo, nos olhos, na pele. E pode passar ali. Uhum. Ali esse negócio que eu falei da ação nas células ósseas, né, nos osteoclastos, que aumenta os osteoclastos, pode aumentar o risco de fraturas. Ali a gente tem aquela giba dorsal, que ela é característica do Cushing, da síndrome de Cushing, né? Ali a gente tem uma púrpura, tem fraturas, tem essas alterações dermatológicas, pode dar aquelas estrias também ali na barriga. Aqui, sobre os medicamentos biológicos, né? Eles são, então, terapias novas, tem como alvo as citocinas pró-inflamatórias, especificamente. Eles funcionam como se fosse um anticorpo monoclonal, que ele se liga, por exemplo, ao TNF, e ele neutraliza a citocina. Então, é uma terapia, assim, bem interessante, principalmente nas doenças reumáticas. Eles têm usado muito atualmente, só que são drogas muito caras, assim, ainda estão sendo estudadas, mas tem resposta muito boa, principalmente na reumatologia, assim, eles adoram. E os imunossupressores que, assim, cada droga imunossupressora tem um mecanismo de ação diferente. Por exemplo, ali o metotrexato, que a gente vai comentar mais na frente, uma droga muito usada na artrite reumatoide, ele age na síntese de purinas, mas cada droga imunossupressora, assim, tem uma ação diferente. O mais importante do imunossupressor é aqueles efeitos colaterais, né, que a gente sabe, de aumento de risco de infecção, essas coisas, tem que ficar de olho. Então, assim, dessa aula é isso. Agora a gente vai começar a falar mais das doenças, né? A gente trouxe para começar aqui a febre reumática. A febre reumática, a gente tem que lembrar que é aquela febre de início agudo. E assim, vai ser uma doença que ela vai ser precedida umas 2 ou 4 semanas antes por uma infecção faríngea, por quê? Pelo Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Lembrem que tivemos muito isso em micro, né, laxelino, e ela que vai dar naquelas crianças de 5 a 10 anos. E por que essa pessoa vai ter a febre reumática depois de ter essa infecção orofaríngea? Então, vai ser tanto por uma predisposição genética do paciente, pelo HLA, e pela cepa hematogênica. Vocês têm que ter noção desses dois conceitos, que é o básico. Então, vai ter uma reação que vai levar esse paciente com essa predisposição e que vai ter tido essa cepa, ele vai produzir um antígeno contra a proteína M.
E esse anticorpo, desculpa, gente. E esse anticorpo contra a proteína M, ele vai ter uma reação de mimetismo e ele vai ter uma afinidade tanto pelo tecido cardíaco, pelo tecido subcutâneo, assim como células do sistema nervoso, que vai dar todos os sintomas da doença, tá? E o que vocês têm que saber são os 5 critérios de Jones. Não esquecer deles, que são a artralgia, a cardite, os nódulos subcutâneos, o eritema marginato, que fala, e a coreia de Sinderman. Então, e para diagnosticar a doença, o Glaucio, a gente foi o Glaucio que deu a aula, eu acho que pelo slide que eu recebi de vocês, acho que foi também. Ele falou, vocês têm que saber no mínimo os critérios para diagnóstico, que são um maior, que foi... Essa reunião foi finalizada em 10 minutos, será finalizada, atualize agora. Atualizar. Estão vendo ainda? Desculpa, gente. Botou um tempo limite, Liz? Não, eu não sei fazer isso. Eu não Deixa eu sei ver. também. Tem que pagar? Não sei. Se precisarem, a gente tem a conta de professor. Se tu quiser que eu faça uma sala, eu posso fazer. O limite é 30 minutos, geralmente? Eu acho que talvez 40. Deve ser 30, na verdade. É que eu não tinha conta da Unisul, eu não sabia. Olha, Quer que eu Liz, faça? falaram aqui que dá pra fazer no mesmo link? De fazer o quê? Dá pra fazer no mesmo link. É 40 minutos. Quer fazer? Ou senão eu abro um Meet. Meet não tem limite, né? Tu que sabe. Sei. Agora tem Eu limite. faço e já te mando ali notas. Pode ser, então. Pode ser. Se tem esse limite, tinha manta rapidinho. Desculpa o transtorno, gente. Não sabia que tinha isso. As duas são meio ruins com... A gente vai passar esse link que a Bruna vai passar, tá, gente? Já voltamos aqui um segundo. Tem 8 minutos ainda. Acho que dá para começar, não? Para continuar. Então, é porque senão vai desligar no meio, sabe? E aí, Tá. os outros temas, eu acho que fica meio assim. Que agora que a gente pegou os principais, sabe? Aí não vale interromper. A Bruna mandou o link aqui já. Vou mandar lá no grupo, gente. Vamos para esse aqui.